Aqui pela Com Brasil e também do canal do YouTube da Abras, estamos dando início a mais um programa Super Hiper nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro. Confira os destaques. E no programa de hoje nós vamos falar da NRF 2022 e para isso nós fizemos uma conexão com o professor Luiz Lobão para um bate-papo muito interessante. Também uma conexão com a consultora Bruna Falani, que é especialista em shopper. E quem vai participar também do nosso programa é um grande parceiro da Abras e também aqui do programa Super Hiper, o Alberto Serrentino, da BTR Varese. O programa Super Hiper começa agora e, como sempre, para começar muito bem, nós vamos para o quadro Abras em Ação. Na próxima semana, mais uma edição da revista Super Hiper estará no ar. E esta será a edição especial, pois marcará a estreia do novo layout dessa tradicional publicação realizada pela Abras há 47 anos. A partir da sua edição de fevereiro de 2022, a revista Super Hiper estará totalmente revitalizada, trazendo um novo e moderno projeto gráfico, que ajudará a tornar a sua leitura ainda mais agradável. Essa é mais uma inovação da Abras, voltada a modernizar e fortalecer os seus canais de comunicação com o varejo supermercadista nacional. E depois do jantar promovido pela Abras em Nova York na semana passada, no início da NRF Big Show, a entidade segue agora dando vida aos demais eventos que integram a sua agenda de 2022. O próximo grande encontro do setor supermercadista será o inovador Smart Market, que acontecerá nos dias 7 e 8 de abril em São Paulo. Este evento é fruto da união de importantes eventos promovidos pela entidade ligados a fortalecer o varejo, como o Líderes de Vendas, o Ranking Abras, o Fórum de Prevenção de Perdas e também o Balanço Rama do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos. Desta forma, a programação contemplará vitais pilares para o bom desempenho de qualquer empresa supermercadista, como marketing, comercial, financeiro, pessoas, operação, tecnologia, expansão, engenharia e obras. E completando a agenda do primeiro semestre, não perca a segunda edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, que acontecerá no dia 8 de junho em São Paulo, com novamente o tema ESG. Puro malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Quem conhece o brasileiro
sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da Marques Pan, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Bom, gente, e para começar esse programa especial, falando exclusivamente sobre a NRF 2022, a gente está agora fazendo uma conexão com o professor Luiz Lobão, que é professor, inclusive, de estratégia e também de governança. E é claro que eu quero pegar um oi aqui do professor. Tudo bem, Lobão? Olá, André. Tudo ótimo. Como é que você está? Olha, Lobão, e é uma felicidade ter você aqui no nosso programa. E eu quero agradecer, é claro, o tempo que você está dispensando para a gente. E quero que você comece um pouco, meu amigo, falando um pouco quem é o famoso Lobão. Opa, vamos lá. Lobão é um professor, sou um acadêmico, né? Na verdade, fui professor durante 15 anos da Fundação Dom Cabral. Eu estou há 5 anos como professor da HSM, que também é um hub, né, de educação executiva. Mas eu não só dou aula, tá, André? Eu também trabalho, né? Uma brincadeira que às vezes os alunos fazem, né? Quando vê o professor, pergunta: professor, você não trabalha, você só dá aula? E atualmente eu faço parte de alguns conselhos de administração. No total, são 9 conselhos de administração e grande parte deles de empresas familiares. Então, aí a minha paixão pela governança da empresa familiar. E sou autor de 12 livros, sendo que os 2 últimos livros falam do processo de transformação digital que a sociedade e as organizações estão passando. Olha, Lobão, realmente a gente sabe que você esteve lá presente na NRF e é claro que a gente não poderia deixar de passar essa oportunidade e de te perguntar o que a NRF então trouxe para o varejo de forma geral, assim. Bem, foi uma NRF bastante interessante, né? Como ela sempre se propõe trazer visões, né, sobre as mudanças que estão em curso. Então, ela traz tanto temas, né, André, que já estão impactando as nossas organizações, como aqueles que têm um grande potencial, né, de se tornarem também questões estratégicas para o varejo, né? Eu separei aqui para a nossa conversa, para mim, 5 grandes tendências que, de certa forma, elas estão interligadas, né? Então, a primeira delas é o olhar de quem será o nosso consumidor no futuro. Se a gente hoje analisa, né, o que será 2030, né? 2030 está logo aqui, tá, gente? Nós estamos falando que 50% da população será formado por nativos digitais, né? Que é a geração alfa e zeta, né? A geração Z, né? Então, nós estamos começando a ver que esses consumidores têm necessidades diferentes dos consumidores que nós conhecemos. A segunda grande tendência, e muito falada, é a questão das experiências, né? Cada vez mais elas terão que ser excitantes, atrativas, sem atrito e, sem dúvida alguma, terão que ter componentes do mundo digital. Então, experiências continua sendo um grande tema, e isso nós podemos ver não só na NRF, como na visita ao varejo, né? A terceira grande tendência é a reinvenção da fidelidade do cliente, um cliente que busca muito mais satisfações imediatas. Então, essa é uma característica também desse consumidor. Uma quarta tendência, e sem dúvida alguma essa chama mais atenção, porque ela tem um olhar para o futuro, que é a Web 3.0. Podemos falar de Meta Lives, podemos falar de Meta Business, podemos falar de Meta Society, mas nós estamos, na verdade, falando do famoso metaverso, né? E como a conexão com as plataformas em blockchain, né, que, na verdade, aqui, né, para as pessoas menos iniciadas, tem muito a ver com as criptomoedas ou meios de pagamento, começam também a transformar a experiência e o mundo digital e a transformação dos negócios.
E a quinta e última tendência é a agenda ESG. Ela veio para ficar, o ambiental, o social e a governança, André. Olha, realmente são tendências que estão presentes hoje e que eu acho que se preocupam, como você disse, sempre com o resultado final, que é a satisfação do cliente e manter esse relacionamento perene e vital para todo varejista. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um tema, né, por exemplo, fidelidade, e vou pegar também o Web 3.0, porque os dois eu acredito que se conectam, né? Porque quando você gera experiência digital, você está fidelizando o seu cliente, certo? Então vamos lá. O que você acredita? Por exemplo, o metaverso é uma realidade presente já ou para quando? E qual que é a importância dele para o nosso setor? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, da Web 3.0, que está dentro do conceito de metaverso, a gente precisa entender que a Web 1, né, na verdade, ela é marcada por um consumidor passivo, né? A gente que gerava, lembra das páginas de internet, né? A gente criava o conteúdo, colocava e o consumidor, o internauta, ele consumia de forma passiva essa informação. A Web 2.0, ela já é marcada pela interatividade, interconectividade, né? Os usuários, então, os internautas ganham força, podem produzir conteúdo, interagem, né? Eles conseguem também definir cada vez mais, né, a sua participação, ela é muito mais customizada. Ele se torna protagonista do processo, mas, em contrapartida, ele tem os seus dados cada vez mais utilizados e o risco, né, também aumentou. A Web 3.0 ela é marcada por um sistema muito mais robusto em termos de controle, que é o próprio blockchain, e marcado por uma hiperpersonalização do uso da internet, né? Onde os seus dados, a partir de agora, não são tão mais compartilhados como eram no passado. Para mim, esse é um conceito importante. Aí entra o metaverso, né? Que é essa possibilidade de criação de um ambiente paralelo, onde você pode ter o seu avatar. Eu acredito, André, que você, em algum momento, nos próximos meses ou próximo ano, tá, ter o seu avatar será tão importante quanto hoje você ter o seu arroba do seu e-mail, quase que uma identidade de uma pessoa, né? Então, esta é uma questão. Nós teremos, sim, uma participação das pessoas no mundo usando, ainda é pouco acessível, nós estamos falando para poder entrar na rede de um equipamento de em torno de $300 a $400, que é um óculos de realidade virtual. Então, isso torna o acesso ainda torna esse acesso para poucas pessoas, né? Mas é uma tendência para a criação de marcas, ou a tendência para a formação de um conceito, para a experimentação. Por exemplo, eu posso ter, né, daqui a pouco, o desfile da minha marca com um artista, com um jogador de futebol famoso dentro do metaverso, sem, de fato, ele estar lá. Então, isso propicia campanhas de marketing, né, e de desenvolvimento de marca com muito mais eficiência. Então, é algo ainda incipiente, é algo que vai ter uma curva de crescimento, no primeiro momento, acelerada, mas não ainda de forma massiva para todos os consumidores. Então, eu acredito que ainda é algo que nós precisamos esperar um pouco para ver como, de fato, as organizações vão usufruir dessa tecnologia. Agora, como eu havia dito, para o setor supermercadista, você acredita que já há alguma conexão fazendo o uso do metaverso? Muito pouco. Talvez para o varejo de moda, o varejo, às vezes, relacionado, né, a experiências, onde a criação de marca, mas ao varejo supermercadista de alimentos, esse eu acho ainda que será pouco útil no primeiro momento. Tá? Olha, Lobão, agora eu quero deixar aqui o programa Super Hiper aberto para que você possa falar um pouco para o nosso setor, deixando alguma dica, né, de algum assunto interessante. Primeira dica, tá, gente? O que a transformação digital, o uso da tecnologia está mostrando, isso ficou muito marcante na visita à feira,
é a necessidade da gente melhorar a nossa produtividade, tá, André? Porque a gente às vezes fala muito de experiência, mas o primeiro elemento da experiência é uma jornada sem atrito e personalizada. Então, quando eu tenho ruptura, quando eu tenho perdas do processo, eu tenho ineficiência, isso afeta também o nosso usuário, o nosso consumidor, e afeta também o desempenho do nosso negócio. Então, o uso da tecnologia nos processos internos para melhorar os controles e melhorar a experiência do usuário. Essa é a primeira observação, né? A gente tem que começar a pensar no que eu chamo de produtividade extrema. Todo o crescimento daqui para frente deveria ser com custo fixo tendendo a zero. Ou seja, a gente tentar reduzir o impacto dos custos fixos através do uso, seja da inteligência artificial, seja da automatização, tanto do trabalho humano quanto do trabalho da inteligência humana nesse processo. E a segunda dica, meus amigos, é rever os processos de fidelização dos nossos clientes. Como eu disse, esses clientes buscam satisfação imediata. E a satisfação imediata ela tem muito a ver, às vezes, com uma entrega rápida, ou seja, o senso de posse imediata. Nós temos muito a ver com cashback, ganhos realizados efetivamente, gamificação. Então, quanto mais vocês puderem, de fato, usar esses conceitos, melhor será a experiência dentro do seu ponto de venda. Olha, Lobão, realmente é muito bacana ter você aqui. Eu quero te agradecer em nome da Abras, em nome também do programa Super Hiper, e já lançar aqui um desafio, tá? Aqui tudo que a gente quiser saber sobre o Web 3.0, metaverso, novidades, eu vou chamar aqui você no programa, pode ser? André, será um prazer conversar sobre esse tema com a nossa comunidade. Bom, esse foi o professor Luiz Lobão, mais conhecido como Lobão, né? E olha, realmente é muito bacana, muito satisfatório ter esses encontros e esses bate-papos tão relevantes e tão importantes para o nosso setor. Agora a gente vai dar uma faturadinha e a gente já volta. Chegou o Stella sem glúten. Let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. Stella sem glúten. Leveza com o mesmo sabor de Stella Artois. Aprecie com moderação. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da marca Spam, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. E agora chegou aquele momento de a gente fazer a conexão, né, com os profissionais da marca Spam.
E hoje eu sei que quem vai participar com a gente é o Adriano. Quero ver aonde ele está e que história de sucesso ele vai contar pra gente. Bota o Adriano aqui na tela. Tudo bem, Adriano? Olá, André, tudo bem? Um abraço aí a você, a todos do Super Hiper. E hoje nós estamos aqui na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Estamos aqui no nosso cliente, parceiro, Supermercado Schneider, que há mais de 4 anos está conosco, né? E a gente vai entrar ali agora, bater um papo com a Luciane, né? A gerente do supermercado. Vamos lá, vamos com a gente? Estamos aqui agora novamente dentro da loja do Schneider, Supermercado Schneider, e vamos bater um papo bem bacana aqui com a gerente Luciane. Tudo bem, Luciane? Tudo bem. Tudo jóia. Certo. Tudo certinho. Obrigado aí pela parceria conosco, né? Há mais de 4 anos conosco. E eu gostaria de saber, Luciane, como é a parceria com a Marquespan? Você poderia nos dar uma dica? Com certeza. A nossa maior satisfação em oferecer a melhor marca de pão para os nossos clientes é saber que quem tem a experiência de provar o pão Marquespan volta todos os dias e sabe que aqui sempre vai encontrá-lo da melhor maneira possível. Poxa, que bacana. Luciana, mais uma questão. Você indicaria a Marquespan para novos possíveis clientes? Eu indico de olhos fechados. Toda empresa tem um trabalho muito diferente desde o início, né? O primeiro contato com o consultor. Depois a gente passa por todo um treinamento para saber trabalhar da melhor maneira possível com os pães e oferecer o melhor pão da melhor forma. Muito obrigado. Obrigado, André. Um abraço aí a todos do Super Hiper e até mais. Tá, e esse foi o Adriano. E você, é claro, tem que sempre lembrar o lema da Marquespan, né? Marquespan, para nós, o pão é sagrado. Bom, gente, você está acompanhando o programa Super Hiper especial da NRF. E é claro que a gente não ia deixar de convidar uma mulher para falar de varejo e para representar a mulher e representar muito bem a mulher varejista. Nós convidamos aqui a Bruna Falani, que é consultora de experiência de compra e CEO da Shopper2B. Tudo bem, Bruna? Olá, obrigada pelo convite, tudo ótimo. E é claro, né, Bruna, que você já é uma personalidade muito conhecida no setor, exclusivamente nessa questão de experiência de compra. Mas eu quero que você conte um pouco, né, de como você chegou nesse reconhecimento. Então fala um pouquinho aí do caminho da Bruna pra gente. Claro, bom, a minha carreira vem toda em pesquisa de mercado e entender o comportamento de compra dos clientes. Há 3 anos eu tenho a minha consultoria, que como o André comentou, eu venho desenvolvendo um trabalho sobre experiência de compra e também no desenvolvimento de estratégia de CRM. Eu também sou colunista da Super Hiper, então venho contribuindo aí com conteúdo sobre experiência de compra. E produtora de conteúdo, então para quem não me segue, eu estou no LinkedIn e no Instagram como Bruna Falani. E com muito orgulho faço parte do Mulheres do Varejo, sou vice-presidente de Tendências e Inovação e venho contribuindo aí, como o André comentou, para um mundo mais plural, mais diverso, através do Mulheres do Varejo. Olha, Bruna, particularmente eu conheço muitas mulheres aí, né, do Mulheres do Varejo. Inclusive algumas já participaram aqui do nosso programa. E parabenizo todas vocês por esse trabalho muito importante no segmento. Agora sim, o assunto de hoje é a NRF, que é esse evento fantástico que nos traz tendências, insights e que norteia o mundo, né, na questão do varejo. Agora eu quero que você me diga qual foi a sua visão da NRF 2022, o que mais te chamou a atenção, Bruna? Primeiro eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de participar, havia uma expectativa grande e chegando lá a gente pôde entender essa vontade, a gente queria entender um pouco mais como seria o futuro, né, do mundo, entender as tendências, mas principalmente reencontrar as pessoas, André, isso fez super diferença num ambiente super seguro, então acho que todo mundo que estava lá tinha esse sentimento de quão importante estava sendo reconectar e ouvir um pouco mais a opinião das pessoas. E aí a gente tiveram alguns pontos sendo tratados, e eu queria listar alguns que me chamaram a atenção. O primeiro, acho que foi um aprendizado sobre que tudo que nós no Brasil vivemos enquanto pandemia, isso também aconteceu no mundo. Os desafios,
as dificuldades que houveram e também as oportunidades que a gente tem para esse ano ou daqui para frente. Então, a gente falou muito sobre economia, sobre a questão da inflação, sobre a questão do avanço digital, né, e das novas formas de relação de trabalho que se estabeleceram a partir da pandemia. Tudo isso pensando e agindo muito com foco no consumidor, como eu atendo o meu cliente da melhor forma, como eu chego no cliente da melhor forma, para garantir de que atendesse as necessidades dele e cumprisse aí com o propósito, né, que o varejo tem de atender e se relacionar com o seu cliente. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. Teve uma questão também que se falou bastante sobre a cadeia de abastecimento, né? Como eu olho para essa cadeia no desafio de como eu torno mais rápido, mais ágil, porque meu consumidor quer a qualquer tempo, em qualquer momento, mas também pensando numa uma avaliação de custo ou de redução de custo. Então, falou-se muito em tecnologia para ajudar nisso e também na cooperação. Isso cada vez vem sendo mais relevante, essa cooperação no processo para garantir que o consumidor seja melhor atendido. Também se falaram sobre metaverso. Foi um início, uma conversa, uma discussão sobre o que será. Ainda tudo muito, vamos dizer assim, distante do que a gente pode pensar na prática quanto negócio, mas discutindo sim opiniões do que foi, de como a gente pode começar a entender esse terceiro caminho, né? Se a gente pode dizer assim, do digital, e como a gente traz essa realidade da nossa vida para esse mundo virtual, pensando, claro, em como transformar esse negócio em business para o varejo. Bom, já que você tocou aí no assunto da cadeia de abastecimento, eu quero que você me fale na questão do varejo alimentar. O que você acredita que tende a ganhar força e que irá desembarcar aqui no Brasil, por exemplo? Ficou muito clara a obsessão e o foco que a gente precisa ter no cliente. Então, eu sei que isso já vem sendo falado, mas, como eu comentei, na pandemia reforçou a importância desse olhar. E aí traz dentro disso um olhar para a cadeia, mas também para o ecossistema. Então, como eu penso em atender esse cliente das diferentes formas e em diferentes canais, né? Então ganha importância a questão do omnichannel, de atender o cliente, seja da forma digital ou física, desde que isso seja fluido, desde que isso seja transparente. Então, ter a disponibilidade de ir até a loja e retirar ou fazer a entrega, mas desde que essa entrega seja rápida ou no tempo que o consumidor precise. Que a logística seja mais eficiente para garantir que esse ecossistema funcione. Serviço integrado é algo que se falou bastante, que vai fazer diferença. E, claro, esse contínuo relacionamento com o cliente, que é super importante. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que foi falado e que eu destaco essa questão do olhar para o cliente e desse ecossistema que o varejo precisa ou já começa a oferecer. Uma outra questão que eu acho que é importante é sobre a hiperpersonalização. Falou muito sobre e-commerce. Então, como eu começo a oferecer personalização dentro do e-commerce. Então, isso fica cada vez mais possível e cada vez mais necessário, e o consumidor entende, né, o shopper entende a importância disso e já começa a querer, né, receber ou ser atendido da forma individual, da forma pessoal, de acordo com o comportamento e preferência deles. E um ponto que eu acho que é importante o varejo alimentar começar a entender como trata é a questão da geração Z. Se falou bastante sobre isso e é um novo consumidor, né, não um novo consumidor, mas uma nova faixa aí de consumidores que a gente precisa entender e compreender cada vez mais, porque tem anseios e expectativas diferentes, tem uma questão de propósito e valores muito forte, né? E que não necessariamente atuam, pensam da forma como a gente pensa, né? Como eu vou dizer, eu achei interessante uma frase que foi falada lá, de que os pais da geração Z que estão preocupados com o omnichannel. A geração Z está preocupada ou interage,
na rede social. Isso, para mim, teve um impacto gigantesco nessa frase para entender de que, sim, o Omnichannel é importante e já estamos numa fase que isso precisa acontecer, já é realidade, né? Não é futuro, já é realidade. E a partir de agora, a gente precisa incluir dentro desse ecossistema ou desse olhar a rede social e entender como a gente começa a vender, a se relacionar com os clientes, porque a geração Z está atuando especialmente nesse canal. Olha, Bruna, realmente é muito bacana você trazer todas essas informações. Agora, obviamente, o nosso programa é totalmente focado para o setor supermercadista. Então, eu quero que você deixe aqui alguns insights para quem está nos assistindo. Olha, eu acho que tem um ponto que é super importante e que, de novo, já vem se falando há algum tempo, mas é uma questão de reforçar e quanto a gente tem executado isso, que é a proposta de valor. Então, cada vez mais será importante entender o que o supermercado, o que aquela loja, o que aquela bandeira tem como proposta de valor e quanto isso está sendo cumprido e atendido. Né? E por que eu estou falando isso? Porque tem uma questão aí de se relacionar com o cliente, de escolha desse cliente, que essa proposta de valor vai ficar cada vez mais importante no entendimento de por que eu escolho aquela loja, por que eu escolho aquela marca e etc. E tem um desafio também, André, que a gente passa a gente antes dizia que a gente disputava a carteira do cliente. E eu acho que o varejo tem um olhar importante, que ele começa a disputar o estômago do cliente, porque a gente vê uma nova forma de comportamento desse cliente, que é estar em casa, né? Então a gente já tem alguns que já voltam ao trabalho, mas a gente tem uma grande parte home office, e como eu atendo isso, como eu presto esse serviço e atendo essa solução do cliente. Então, é pensar também em como atender esse cliente que está consumindo dentro de casa. Sem dúvida, como eu falei, o aumento da expectativa do Omnichannel é importante, mas a gente precisa agora pensar na experiência que eu estou propondo nisso, dentro desse Omnichannel. E não esquecer de um ponto super importante que também foi falado, é que o consumidor está mais consciente. Então, o supermercado precisa trazer na pauta dele o tema de ESG, que os consumidores já estão reconhecendo e valorizando aquelas lojas, aquelas empresas que já começam a atuar dentro desse universo do ESG. Olha, Bruno, nós sabemos que você é uma referência na área do shopper, é claro. Eu quero que você fale agora como vai ficar esse relacionamento e as experiências do shopper agora com tanta variação de formas, né, de iniciar a jornada de compra do cliente. E o que vai ditar a satisfação e a fidelização dos clientes nos próximos anos. André, eu fiquei com algumas frases marcadas nessa NRF e eu queria utilizar uma delas para essa sua pergunta, que foi do CEO do Walmart. Na palestra que ele deu, ele falou sobre uma conversa que ele teve com o time e conselheiros, e ele disse o seguinte: a fidelização no varejo é a ausência de algo melhor. E eu achei isso fantástico, e a gente precisa interpretar e entender o que significa isso. Então, olha, a gente vive momentos de escolhas, então o consumidor escolhe onde comprar, como comprar, com quem comprar, em que momento comprar, né? Então, fazer a escolha da sua marca vai depender de uma série de coisas, e você precisa entender e atuar para que ele escolha você. Portanto, continue se relacionando com o cliente e se relacione de formas diferentes. Eu venho dizendo que a estratégia de CRM é super importante para mostrar que existe aí um relacionamento contínuo, não é de uma vez só. Então, o cliente foi até a sua loja, você conquistou, como você vai fazer para que ele volte, atuando e fazendo estratégias diferentes. Proporcione experiências, e experiência é uma palavra muito ampla para a gente pensar e que pode vir de diferentes olhares. Desde aquele olhar mais simples, de que você precisa garantir que a compra do cliente seja fluida, que seja interessante, que seja fácil,
até de interações que você pode ter para atrair e engajar e encantar esse cliente. E nunca, jamais esquecer de quanto a sua estratégia está alinhado com a sua execução. Portanto, proposta de valor precisa estar claro para que o cliente faça a escolha da sua loja. Bruna, olha, é uma grande felicidade ter você aqui no nosso programa e em nome da Abras e de toda a equipe aqui do programa Super Hiper, eu quero te agradecer pela presença no nosso canal. E já quero, olha, te convidar para quando você tiver novidades e tendências para o nosso setor, você fique à vontade para nos procurar e trazer aqui no nosso programa essas novidades da forma que você achar melhor. Tá bom, Bruna? Eu agradeço o convite, agradeço a abertura. E sempre que eu puder contribuir vai ser um prazer, porque eu admiro muito o trabalho de vocês têm trazido um conteúdo super interessante e tenho certeza que tem feito a diferença aí para o negócio e para o varejista, que tem tantos desafios aí no dia a dia. Parabéns pelo trabalho. Tá aí, gente, acabamos de falar aí com a Bruna Falani, essa consultora que representa aí muito bem a conexão do varejo com o shopper. Agora, o programa Super Hiper não acabou ainda não, tem muito mais assunto da NRF 2022. Só que, é claro, nós vamos fazer um intervalinho comercial e a gente já volta na sequência, batendo um grande papo com o Alberto Serrentino. Fique aí que a gente já volta. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da marca Spam, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Passa pra mim! Chegou o Mike's, com vodka e suco de limão. Leve, refrescante e saboroso. Beba com moderação. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade. Conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Bom, gente, é isso aí, voltamos, né? E agora nós estamos recebendo mais um convidado nesse programa que é exclusivo falando da NRF 2022. E agora nós vamos fazer uma conexão com o Alberto Serrentino, que é sócio da BTR Varese. Tudo bem, Serrentino? Tudo bem? Prazer grande estar aqui com você hoje. Olha, Alberto, é uma felicidade ter você aqui no nosso programa e ainda mais depois desse trabalho tão interessante que a BTR realizou, levando, né, para a NRF um grupo tão considerado de supermercadistas aqui do Brasil. Então eu quero começar a nossa entrevista perguntando como foi a experiência de levar para Nova York todos esses participantes. Esse ano foi muito rico e ao mesmo tempo muito desafiador, né? Essa foi a minha 26ª NRF consecutiva e BTR Varese começamos a levar grupos em 2016. No ano passado fizemos 2 eventos virtuais, porque a NRF não aconteceu.
E depois de 2 anos, óbvio que havia um represamento muito grande. As pessoas estavam muito sedentas por oxigenação, por entender e se confrontar com o que está acontecendo no mundo, por ajudar a interpretar os cenários do que virá após pandemia e de como o mundo está reagindo a tudo isso, poder olhar a inovação, poder olhar para o futuro com uma agenda de otimismo e de transformação. E, ao mesmo tempo, fomos pegos aí em cheio pela escalada da Ômicron, o que tornou o nosso desafio operacional muito mais intenso e de ter que dar segurança e reforçar protocolos e lidar também com o natural medo das pessoas e das empresas também. Mas, no fim, nós levamos um grupo de 200 pessoas. Nova York já estava na descendente e numa situação até mais tranquila do que as grandes capitais do Brasil, e o evento foi muito rico e muito bom, porque a NRF também caprichou na grade, foi um número recorde de CEOs de varejo falando. A feira teve bastante presença, aumentou a feira, teve bastante presença de startups, mais empresas novas, levando soluções de aplicabilidade imediata. Então, eu diria que a experiência como Nova York é uma fênix, né? Ela consegue sempre renascer na diversidade. Aconteceu pós 11 de setembro, então a pandemia deixou um legado ruim do ponto de vista de atividades fechadas. Teve muita loja que fechou, muita loja que não vai reabrir mais, mas também tem muita novidade, tem muita loja nova, muita loja que abriu. Então, no conjunto das experiências, acho que quem foi tirou muito proveito. Olha, Serrentino, agora eu quero que você diga aí para mim e, obviamente, para toda a nossa audiência, o que esse grupo de supermercadistas pôde trazer da NRF para as suas empresas. Uma das nossas missões quando montamos e levamos esses grupos é ajudar as pessoas a aterrissar insights para algo aplicável e principalmente dentro da realidade brasileira, né? Então, esse é o trabalho de curadoria que nós fazemos, é tentar antecipar aquilo que será relevante, filtrar aquilo que é apresentado, colocar isso em contexto, conectar isso com tendências globais e aterrissar tudo isso para a realidade brasileira, tentando deixar efetivamente aprendizados aplicáveis. E há muitos nessa NRF, há muitas tendências que foram reforçadas e algumas que efetivamente são emergentes e que precisam deixar atenção. Nós acabamos consolidando tudo isso em 8 grandes insights que passam pelo novo ambiente com o qual o varejo está se confrontando, que passam pelas novas tecnologias, por uma revolução em andamento no supply chain, pelo metaverso, que foi um tema muito falado e discutido durante a NRF, pela nova loja e o seu papel estratégico, pelos ecossistemas de negócios, pelo SG e DEI, né, diversidade, inclusão e equidade, e por cultura e liderança. Então, nós, na nossa aterrissagem no Harvard Club, que é pós-NRF, levamos tudo isso e depois trouxemos mais conteúdo para poder aprofundar e confrontar esses insights. A partir disso, dá para trazer efetivamente pautas que qualquer líder de varejo deveria ter na sua agenda e com maior ou menor intensidade, dependendo do momento da companhia, do momento competitivo, do contexto onde ela está operando, da sua saúde, mas são todos temas que em algum momento vão ter que passar pelas agendas das empresas, porque vão desafiar as empresas para o futuro. Olha, Serrentino, eu sei que você foi um dos palestrantes, né, do painel Ecossistemas, que aconteceu lá no seminário no Harvard Club. E eu queria que você resumisse um pouco do que você apresentou lá para a gente. Eu tive aí o privilégio, essa foi minha 19ª apresentação na NRF, e eu sempre faço questão de levar cases brasileiros para poder apresentar inovações e referências que muita gente às vezes não conhece nesse fórum. E esse ano o tema foi um tema muito relevante, foi os ecossistemas de negócio. Eu tive o privilégio de ter junto comigo o Estélio Toda, presidente do Mercado Livre, e o Tony Chan, que é o Head Américas do Tmall Global do Grupo Alibaba. O Alibaba foi a principal fonte de inspiração e a empresa que melhor materializou aquilo que hoje se chama de ecossistema de negócio, que também é
a grande agenda do Mercado Livre e que inspira várias outras empresas, inclusive empresas de varejo brasileiras, como Magazine Luiza, como Via, como Americanas, a efetivamente buscarem um novo modelo de negócio. Basicamente, as empresas vão gradualmente se desprendendo de um negócio comercial e de varejo para se tornarem negócios baseados em plataformas que, no fundo, escalam exponencialmente com ativos de terceiros e a partir de grandes bases de clientes, muito tráfego, muita recorrência, muito dado e muita capacidade de extrair insights e valor disso. E aí espertam negócios que vão do varejo físico ao varejo online, aos marketplaces, a meios de pagamento, serviços financeiros, mídia, conteúdo, entretenimento, serviços em geral, e conseguem agregar dentro dessas plataformas terceiros que alavancam o negócio. Se nós olharmos para o fenômeno marketplace no Brasil, em 2020, o número de 21 ainda não estão fechados, 84% de toda a venda online feita no Brasil foi feita por empresas com marketplaces. Eles já estão dominando boa parte do tráfego e daquilo que se movimenta em jornadas digitais no nosso mercado. Na China, isso é brutal, né? O Alibaba e alguns outros ecossistemas transformaram o varejo chinês, agregando e integrando, inclusive, empresas de varejo que eles adquiriram ou nas quais eles investiram. E o que isso deixa para o varejo é uma reflexão de ter a musculatura e capacidade de ambicionar ser um ecossistema ou encontrar as formas de se acoplar a eles, porque lá estarão grandes bases de clientes com muito tráfego, muita recorrência, muitos dados e muita capacidade de geração de negócios. Então, é uma agenda estratégica importante que desafia o varejo e muito viva na realidade brasileira hoje. Serrentino, você comentou aí que, inclusive, você gerou um documento com 8 insights que foram coletados durante toda essa experiência da NRF. Eu quero que você comente mais sobre isso e onde, né, está disponível e como o pessoal pode acessar para conhecer mais, para saber mais sobre esses insights. O nosso evento do Harvard Club, o seminário do Harvard Club que aconteceu em Nova York, logo após a NRF, foi um seminário de um dia inteiro, onde nós fizemos uma apresentação detalhada sobre esses 8 insights, eu e Eduardo Terra, e depois tivemos 6 keynotes internacionais e um debate riquíssimo no final, que nós dois moderamos com alguns convidados, né, CEOs e executivos brasileiros, e ele está disponível integralmente em formato de webinar, é o nosso pós-NRF, para quem quiser se inscrever em plataforma fechada, é só ir no site da BTR Varese ou nas nossas redes sociais, vocês encontram os links para conseguir se inscrever e assistir todo esse conteúdo. Nós vamos publicar agora artigos e vídeos, tanto eu como o Eduardo, onde esses insights serão explorados e aprofundados e compartilhados, e certamente a gente vai poder levar isso de maneira mais aberta para o mercado. Olha, meu amigo Serrentino, eu quero te agradecer em nome da Abras e também do programa Super Hiper por mais essa participação e deixar claro, como sempre, o nosso canal aberto para você, né, e também para o grupo BTR Varese, para trazer informações para todo o nosso setor supermercadista, tá bom? Eu também quero aí agradecer você e a Super Hiper pelo gentil convite, por todo o apoio que vocês sempre nos deram, a Abras em particular, que foi apoiadora oficial do nosso grupo, e tivemos um grande número de supermercadistas relevantes na delegação, ao João Galassi, todo o trabalho que tem feito na liderança da entidade, ao João Sanzovo, que também esteve lá conosco, e a todos que prestigiam esse programa que leva muito conhecimento. Eu queria deixar uma provocação e reflexão final. Nós falamos muito sobre o papel da cultura e da liderança, porque, no fundo, todas essas agendas que permeiam hoje e desafiam o varejo, elas passam muito por transformações e evoluções culturais nas empresas. A transformação do varejo é uma transformação essencialmente cultural, organizacional, que tem que ser conduzida pela alta direção e pela alta liderança das organizações. Então, a liderança tem um papel vital em desafiar a cultura, em proteger os valores, em reforçar o propósito, em acelerar a inovação e o processo de transformação do negócio e, ao mesmo tempo, cuidar da boa execução, da disciplina
e da realização de resultados sem os quais você não tem oxigênio e combustível para financiar os esforços de mudança e de inovação. Então, o líder tem um papel vital, tem que ter muito equilíbrio, tem que saber delegar e compartilhar muito mais e desafiar a cultura para que as organizações mudem por dentro, porque senão elas não vão conseguir mudar na relação com o cliente. Então, eu acho que eventos como esse são fundamentais para que líderes possam se sentir provocados, oxigenados, desafiados e estimulados nas suas jornadas aí de transformação. Deixo um grande abraço aí a você e a toda a audiência da Super Hiper. Tá joia, esse foi o Alberto Serrentino, que é um grande parceiro da Abras e também aqui do programa Super Hiper. Mas que pena, né? O nosso programa Super Hiper de hoje vai ficando por aqui. Mas é claro que a semana que vem nós temos um encontro marcado aqui na Com Brasil e também no canal do YouTube da Abras. Se você está assistindo o programa aqui no canal do YouTube da Abras, eu vou pedir um favor, que você curta, comente, compartilhe e principalmente clique aqui no nosso sininho, que assim a semana que vem, quando o programa Super Hiper começar, você já vai ser avisado aí no seu celular, tá bom? Terminando o programa de hoje, como sempre, com a frase da semana, e olha, essa é muito bacana. O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Legal, né? Um grande abraço a todos e até a semana que vem.